Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, queridos irmãos no santo sacerdócio, queridos fiéis, filhos espirituais, qual é a nossa estatura espiritual? Para que realmente possamos ver Jesus que passa. Se ela é como a de Zaqueu, ele necessitou de algo a mais para ver Jesus. Somos todos como ele. Não se engane. Somos nanicos espirituais, por mais que nos achemos grandes e valorosos homens de fé, somos nanicos espirituais. E necessitamos de um auxílio para ver Jesus. No caso de Zaqueu, foi a árvore. Para isso, recorremos a quê? Aos sacramentos, à oração, ao arrependimento e a theoses. Esses 4 elementos são nossa árvore, para que nela subamos e daí possamos ver a Jesus que passa perto de nós. E aí vem a recompensa. Jesus olha e mostra seu reconhecimento pelo esforço. E ele diz: Zaqueu. Primeiro, ele reconhece o esforço não coletivo. Ele reconhece o esforço pessoal. Eu já disse várias vezes aqui que a fé é uma coisa do coletivo, mas a salvação é individual. Ninguém se salva porque o outro só rezou. Ninguém se salva porque o outro fez penitência. Ninguém se salva porque o outro. Eu me salvo porque eu escolhi fazer estas coisas e por isso cheguei à salvação. Então essa salvação é individual. E sabe como tiramos isso? Ele olha e diz: Zaqueu, vem porque eu quero ficar na tua casa. É na minha casa que vai entrar o Senhor. É na minha casa que Ele quer estar. É minha alma, minha morada. E Ele sabe o nome. E aquele que recebe e entende o nome de Jesus, percebe quem é Ele. Se lembram no dia da ressurreição? Maria foi ao jardim, Getsemane, onde estava Jesus. E ela viu alguém carpindo. Não o reconheceu, diz o texto da Sagrada Escritura, porque ele estava transfigurado. E ela foi a esse carpidor, jardineiro, e disse: Senhor, aonde levaste o meu Senhor? Me diga e eu irei até. Ele olha para Maria e diz uma única palavra: Maria. Ele não disse: sou eu, Jesus, estou aqui,
você não me reconheceu, mas eu estou aqui. Ele diz Maria. E com a simples palavra soada por Jesus, não por qualquer outro, ela o reconheceu. Por quê? Porque bateu no seu mundo espiritual e soou dentro de si Maria. Só Jesus podia chamá-la daquele jeito. Só Jesus pode me chamar com o meu nome de um jeito que eu reconheço. E aí ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje quero estar em sua casa. Sim, Zaqueu, aquele homem tido como pecador, publicano, por ser o que? Um coletor de impostos. Coletor de impostos nunca é bem visto. Rico, seguramente deve ter desviado dos impostos que lhe dava. Todo coletor de impostos fazia isso na época. Os de hoje também. Mas naquela época, mais ainda, porque era facilitado. E o que faz Zaqueu? A toda pressa, ele não espera, ele se alegra e depressa vai ao encontro do Mestre, aquele que o reconheceu e falou o seu nome, e o leva para sua morada. E aí, todos sabemos como ele se comporta. Zaqueu se arrepende de haver cometido uma falta, um pecado contra alguém, por restituir, e se julga devedor de reparação do pecado, porque muitos de nós sabem o pecado que cometeu, mas não acha que deve repará-lo. Pois acreditamos nós conhecer Jesus. Acreditamos nós seguir seus passos, suas leis, seus ditames e as normas de sua Santa Igreja. Nós acreditamos nisso. Muitas vezes somos incapazes de arrependimento. E quando o fazemos, temos essa minúscula centelha desse arrependimento, é geralmente de um modo incompleto. E olha que diz o texto do Evangelho: procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Aqui o que ele quer dizer com multidão? Muita gente? Não. Os padres dizem que essa multidão não são pessoas físicas, mas são os nossos pecados, os nossos desvios, os nossos vícios, o nosso orgulho, o nosso respeito humano, que quer estar bem com todos e queremos que todos nos amem. Esta é a multidão que nos impede de ver Jesus, que está logo ali passando. Se não subirmos na nossa árvore, não vamos vê-lo. E eu disse qual é a nossa árvore. Nossa árvore são os sacramentos, a oração, o arrependimento, a theosis. E muitas vezes esse arrependimento é muito incompleto, no sentido de que nos achamos pecadores.
em grau muito pequeno. Ou pior ainda, não nos achamos pecadores. O que é um pecado muito pior do que isso, porque entra o orgulho. Ou porque não achamos que devemos reparar o pecado que cometemos, nem a Deus, nem ao próximo. É um cristianismo de conveniência perfeito. Eu faço, finjo o meu arrependimento e está tudo certo. Parece que a igreja acredita, todos acreditam, mas o Pai que está no céu não vai acreditar, porque Ele conhece o nosso interior e o nosso coração. Isso acontece porque, ao lermos a Sagrada Escritura, não cremos que tais santas palavras são dirigidas a nós, é sempre ao outro. É a mesma coisa que fazia o fariseu. Essas coisas são dirigidas aos demais. Eu sou muito bom, eu sou perfeito, eu sou íntegro, eu sou incólume diante de Deus, diante dos homens também. Eis uma doutrina verdadeira e digna de acolhida, diz São Paulo na epístola de hoje. Penamos e combatemos porque esperamos em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Não é isso que está nos dizendo São Paulo na carta que lemos hoje? É isso que hás de ensinar e pregar, de São Paulo a Timóteo. É uma recomendação óbvia. E parece que muitas vezes deixamos isso de lado. Sabe por quê? Porque pregamos e ensinamos outras coisas, mas que não são a Sagrada Escritura. São coisas do mundo, mundana, e nos preocupamos muito com isso nos nossos meios sociais, nas nossas redes sociais, nas nossas conversas com amigos, nas nossas vidas no trabalho. Como está a economia? Meu dinheirinho. A política do país, se matem todos. Como está? O que é isso? É desse lado, é do outro? Uma preocupação inócua, da qual estamos enlouquecidos. As discriminações, com todas as suas variantes, esse sim, esse não, aquele talvez, quem sabe. O julgamento humano contra o nosso próximo. E acabamos que isso faz parte da mensagem do Evangelho. Entramos de cabeça nesses vícios horrendos, achando que isso foi pregado. Enquanto que Zaqueu recebe Jesus em sua casa, em sua alma, ele recebe a Jesus e não a essas coisas. E aí, o que aconteceu? Leiamos. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Quem é a salvação? É Cristo Jesus, o Salvador. Ele foi à casa de Zaqueu, lá entrou e lá ficou. Permitimos que ele entre na nossa casa, em detrimento ao que os outros pensem, ou somos acolhedores de Jesus somente em quatro paredes? Se acolhemos Jesus e o escondemos porque os outros podem pensar que sou um cristão, isso não é acolher Jesus. Eu acolho Jesus somente quando eu prego e ensino que Ele é o meu Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que derramou seu sangue
para minha e nossa salvação. Aceitamos Jesus na nossa morada e arrependemos-nos de nossas faltas. Então aí sentiremos em nosso coração as palavras do Salvador, que disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.